Oi, meus amores, bem-vindos ao canal Exatamente Diferente. Eu sou a professora Fran e na aula de hoje a gente vai ver sobre seno, cosseno e tangente, as razões trigonométricas, tá? Já aproveita e se inscreve no canal e vem estudar comigo. Quando temos um triângulo retângulo, preciso lembrar a vocês que o primeiro item que você vai analisar é onde está o ângulo de 90 graus, onde está a quina do seu triângulo. Olhando para o ângulo de 90 graus, no lado oposto a ele, você tem um lado chamado de hipotenusa. Então, para você começar a estudar razões trigonométricas, primeira coisa, precisa identificar a hipotenusa. Depois, os outros dois lados que sobraram, no meu caso eu chamei de A e B, ambos chamam cateto. Esse é cateto e esse também é cateto. Agora depende do ângulo que você vai analisar. O 90 graus a gente já usou para achar a hipotenusa. Agora vou analisar esse ângulo colocado nessa posição aqui. Chamei o ângulo de θ, generalizei. No exemplo colocarei números para que vocês entendam melhor. Tá? Só para analisando esse ângulo. Quem é o cateto oposto? Temos dois nomes, o oposto e o adjacente. O oposto é aquele que está do outro lado, ou seja, aquele que não ajuda a formar o ângulo. Então a hipotenusa já coloquei, já marquei. A gente vai analisar referente a esse ângulo quais são os catetos oposto e adjacente. Então o cateto oposto é aquele que está do lado contrário a ele. Então cateto oposto será o B. Para esse ângulo, o cateto oposto é o B. Então, esse cateto aqui é do tipo oposto para esse ângulo. E o outro cateto que está do ladinho, ó, que ajuda a formar o ângulo, é chamado de cateto adjacente. E aí a gente vai no macetinho, já logo no macetinho, que seria o nosso toa. Aí, pronto, mas o que é esse negócio de só catou? Não entendi nada. Você vai usar o S como seno, você vai usar o C como cosseno, você vai usar o T como tangente. A gente está estudando razões trigonométricas. Razões. O que é razão na matemática? Razão na matemática é divisão, é uma fração. Você vai dividir. Então, quando você usa o S de seno, esse O é de oposto, esse H é de hipotenusa e esse A é de adjacente, sempre. Então, o O é de oposto, H de hipotenusa e o A de adjacente. Então, oposto, hipotenusa e adjacente. Então, vamos lá. O que ficaria nosso seno para as fórmulas? O seno seria, sempre é razão, então sempre divisão. Seria oposto sobre hipotenusa, então é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então o seno é o oposto dividido pela hipotenusa. Essas são as fórmulas, o jeito de gravar eu uso só cateto para um macetinho, tá? Cosseno adjacente por hipotenusa. Então a fórmula do cosseno vai ser seu cateto adjacente pela hipotenusa. Ai, Pro, e essas fórmulas sempre são assim? Sempre, as fórmulas não mudam. O que pode mudar é a posição dos catetos no triângulo, que a gente vai ver ali do lado já já. E esse T de tangente, que significa OA, oposto e adjacente. Então, é o oposto dividido pelo adjacente. Ah, então essas daqui são as fórmulas para que a gente possa calcular o seno, o cosseno e a tangente. E a Fran usa o SOHCAHTOA para tentar lembrar essas fórmulas de maneira mais clara. Tá? É um macete só um macetinho para ajudar vocês. Bom, então só recapitulando, o primeiro passo, olha para o ângulo de 90 graus, acha a sua hipotenusa do triângulo. Segundo passo, vê qual o ângulo, onde está o ângulo que o exercício quer que você calcule e referente a ele, você acha o cateto oposto a ele e o adjacente a ele, tá?
Então vamos lá para um exemplo. E aí você vai usar as fórmulas do seno, cosseno e tangente. Exemplo do lado. Se eu quiser encontrar o seno, o cosseno e a tangente para esse triangulinho que está aqui do lado, para esse ângulozinho θ que eu coloquei nessa posição, aí pronto, mas o triângulo está ao contrário, aqui você desenhou para lá e aqui você desenhou para cá. É por isso já que a gente já vai identificar primeiro a hipotenusa. Então nesse exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar seno, cosseno e tangente para esse ângulo θ que eu marquei aqui, ó. Primeiro passo, identificar a hipotenusa. A minha hipotenusa é o lado que está contrário aos 90 graus. E ela sempre vai ser fixa, não muda, tá? Então, 90 graus está aqui, hipotenusa do outro lado. Então, 5 centímetros vai ser a minha hipotenusa. Os dois catetos chamo eu de cateto oposto e cateto adjacente. A esse ângulo aqui, o cateto oposto é o que está do outro lado. Então, o cateto oposto, vou chamar assim, cateto oposto, é igual aos 4 centímetros. E o cateto adjacente é o que está grudadinho com ele. Um é a hipotenusa e o outro cateto adjacente. Está grudado com ele, então, eu vou chamar de cateto adjacente. Adjacente, eu vou chamar de 3 centímetros. Deixa eu chamar aqui oposto, colocar OP de oposto, para ficar igual aqui, ó, tá? Daí voltando, se eu quiser usar as relações, pessoal, de seno, cosseno e tangente, é só substituir na fórmula. Então, no caso, o seno desse ângulo θ vai ser o oposto dividido pela hipotenusa. No meu caso, 4 dividido por 5. 4 sobre 5. E eu não vou dividir porque a nossa intenção hoje é que a gente saiba só aplicar as fórmulas, tá? O meu cosseno vai ser o adjacente dividido pela hipotenusa. Então, para cosseno de θ, você vai dividir o cateto adjacente, que é 3, pela sua hipotenusa, que vale 5. Então, eu já cheguei no cosseno e no seno. Seno e cosseno do ângulo θ que eu marquei. E a tangente é só você pegar o oposto e dividir pelo adjacente. Então, tangente de θ é igual a oposto dividido por adjacente. Então, 4 dividido por 3. 4 dividido por 3. Vamos deixar em fração. Sempre que você tem fração, o que você tem que fazer é simplificar. Nesse caso, não dá para simplificar, então eu vou parar por aí. E essa aula é só isso, pessoal. Quero que vocês compreendam como que você acha, primeiro, a hipotenusa. Então, recapitulando, para achar a hipotenusa, você olha o ângulo de 90 graus e vê o lado oposto, e vê o lado contrário. Essa é a hipotenusa. Daí, para achar os dois catetos, o oposto e o adjacente, primeiro você identifica o ângulo. Depois de identificar o ângulo, você vê. O oposto é o que está contrário e o adjacente é o que está colado, que ajuda a formar. E pelo soca à toa, você consegue gravar um macetinho para que você grave as fórmulas do seno, cosseno e tangente. Bom, e essa é a aula de hoje. Espero que tenham gostado e aprendido. E um beijo da professora Fran e estuda junto comigo nas próximas aulas. Um beijão, pessoal! Like a Hellcat.